Então esse soprar aí já não é mais o vento como Jesus soprou sobre eles antes. Estava aqui na terra Jesus, agora Jesus está no céu. Então é um sopro o quê? Espiritual, não é físico. Então eles ouviram o quê? Um barulho como de um vento. Não quer dizer que começou a soprar ali, entrou um vento ali soprando. Mas eles ouviram um som como de um vento. Depois fala de fogo. Esse fogo aí muita gente tem interpretado errado, porque nos próximos versículos vai falar de fogo, né? Então a pessoa se confunde, pensa que tem que usar esse fogo dos próximos versículos aí para interpretar esse fogo aí. Mas não é verdade, isso não é regra de interpretação. Porque se fosse, lá em Marcos, por exemplo, fala assim: quem crê e for batizado será salvo. E os versículos seguintes vão falar de sinais daqueles que são batizados no Espírito Santo. Olha aí, falarão novas línguas, imporão as mãos dos enfermos serão curados. Olha aí, são sinais de quem tem o quê? Dons do Espírito Santo. Então, esse serão salvos aí estaria condicionado a receber o batismo do Espírito Santo. Então não podemos colocar isso como regra. Nós sabemos que ninguém é salvo porque foi batizado no Espírito Santo. Mas quem já é salvo é que é batizado no Espírito Santo. A salvação é pela graça de Deus, não é por merecimento e nem por receber batismo. E nem por ser batizado nas águas. Não, a salvação é que a pessoa acreditou. Ele se arrependeu, acreditou que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu por quem? Pelos seus pecados. Salvação é assim. Então não podemos usar essa regra aí, como querem os sensacionistas, dizendo aí que os próximos versículos interpretam o anterior. Então esse fogo aí, pela experiência que eu tenho em batismo do Espírito Santo, que eu já vi mais de 2.000 pessoas batizadas no Espírito Santo, e já orei por muito mais de 1.000 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, eu vejo que há diferença no batismo. Tem pessoa que é batizada no Espírito Santo e fala em línguas, a vida inteira, aquela língua original, a língua que ele recebeu, ele vai orar nela, vai falar nela a vida inteira, ele não entende nada, só Deus entende. Mas alguns recebem o batismo do Espírito Santo, falam nessa língua, mas depois eles recebem o quê? Um dom do Espírito Santo. Não é só o batismo, recebem um dom também. Então eu coloco esse fogo aí como esse dom. Então a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas diferentes, distintas, e que a gente vê na prática que é isso que acontece. Tem pessoas que vão interpretar de outro jeito e nós sabemos disso. Então há várias interpretações. A minha interpretação é essa. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, então ele foi batizado no Espírito Santo e recebeu já um dom do Espírito Santo. Onde eu tenho base bíblica, por exemplo, os discípulos, os apóstolos, foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas. Aí as pessoas ouviram e vieram ver que barulho era aquele. Quando as pessoas chegaram, eram de outros países, falaram outras línguas, falavam outras línguas. Então, os discípulos agora receberam o dom de línguas e começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. Então, veja só. Então, os discípulos, os apóstolos, receberam o batismo do Espírito Santo e com fogo também. Ou seja, receberam o batismo do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e depois receberam o dom de línguas para falar na língua de origem daquelas pessoas. Então, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos também, quando diz assim, falavam em línguas e profetizavam. Olha aí, então eles falavam em línguas e profecia, o que é? É um dom do Espírito Santo. Olha, duas coisas diferentes. Ó. Falavam em línguas e profetizavam. Então vimos aí o vento. Então vamos ver sobre línguas repartidas como que é de fogo, né? E nós vimos aí que é o que? Uma visão. Olha, diz como que é de fogo. Não quer dizer que desceu fogo sobre eles. Fogo literal, como nós conhecemos. Mas um fogo espiritual. E eles o que? Tiveram uma visão espiritual para ver que estava descendo fogo sobre cada um deles. Ninguém se queimou ali, não foi fogo que desceu sobre as pessoas, fogo literal. E o terceiro sinal foi o que? Línguas, né? Então, quando veio sobre eles o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Falaram em que línguas? Grossolalia ou grossolalia, que é um tipo de língua não conhecida. É um tipo de língua específica para falar sobre o batismo do Espírito Santo. Então, a palavra no original aí, então, quando fala assim, falaram em línguas, aí glossolalia ou grossolalia. Aí
língua sobrenatural. Quando a língua é natural, quando a língua que nós falamos, ou os países falam, as pessoas, aí é dialetos no grego, não é glossolalia ou glossolalia. Aí lá no grego que fala que é dialetos, é outra coisa. Então veja bem que no original separa bem direitinho. Quando é língua sobrenatural, glossolalia. Quando é língua natural, dialetos. E essa língua aí que os apóstolos falaram no dia de Pentecostes, não é língua de outro país? É, mas acontece que eles não entendiam. Era sobrenatural esse falar nessa língua conhecida de outro país. Então quando a ação é do Espírito Santo, é sobrenatural, é glossolalia. Se os apóstolos tivessem aprendido estudando a palavra de outro país, aí seria dialetos. Mas lá no original não está dialetos, está glossolalia. Vamos ver na parte 2, a natureza das línguas. Tópico 1, fonte. Tópico 2, a glossolalia. Tópico 3, sua continuação. Tópico 1, então, fonte. As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. O termo grego para outras aqui é héterais, de héteros, de outro de tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2:6. Lucas repete essa informação por mais 2 vezes, versículos 8 e 11, e no versículo 11 ele acrescenta: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, de onde vinham essas línguas faladas no dia de Pentecostes? Vinham do Espírito Santo. Então, ali fala outras línguas, né? Foi traduzido para nós como línguas estranhas, né? Estranho para quem? Quando você fala, é estranho para o outro que está ouvindo, né? Mas aí o certo mesmo seria falar línguas espirituais, porque são línguas do Espírito Santo. Então, quando fala outro, vem da palavra, então, héteros, que significa o quê? Falar diferente. Falar sobrenaturalmente. Tópico 2, a glossolalia ou glossolalia. É a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e de lalia, modo de falar. Mateus 26:73. Conjugado à linguagem, João 8:43, substantivo derivado do verbo grego lalém, falar. A expressão lalém glossais, falar línguas, 1 Coríntios 14:5, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 10, 28, 14 2. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Então veja bem, esse falar em línguas aí, que a gente fala línguas estranhas, né, que são línguas espirituais, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é natural do homem. O homem não estudou para falar essa língua. Ele não aprendeu essa língua. A admiração do dia de Pentecostes é exatamente essa. Como? Esses homens aí são galileus. Não estudaram as línguas dos países. É isso que estão dizendo. Como é que estão falando nas línguas estrangeiras? Se eles não entendem nem a língua direito que eles falam do país deles. Então eles ficaram admirados, porque era uma ação sobrenatural. Eram línguas sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo. Eles não entendiam o que estavam falando. Quem entendia era a pessoa que estava ouvindo. Então lá em 1 Coríntios 12, quando fala assim, dom de línguas, né, essas línguas aí, é a mesma palavra usada quando os apóstolos falaram em línguas lá no dia de Pentecostes. Quando lá em 1 Coríntios 14 também fala, não proibais falar em línguas, né? E fala em várias coisas. Quando você fala em línguas, você fala diretamente com Deus. Quando você ora em línguas, aí você está edificando a si próprio. Então, 1 Coríntios 14 fala muito sobre essas línguas. Sempre a palavra aí é glossolalia ou glossolalia, indicando que são línguas sobrenaturais, do mesmo jeito que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tópico 3, sua continuação. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2:4, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo,
Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45 e 46. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Atos 19, 6. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus, 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Então veja bem, qualquer pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, na hora que ele recebe, ele fala em línguas, nesse tipo de língua aí, manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então é um sinal o quê? Um sinal externo, é um sinal físico de uma coisa que está acontecendo espiritualmente. Então como nós vamos saber se alguém foi batizado no Espírito Santo? Quando ele falar em línguas. Esse tipo de língua, sobrenatural. Então se eu for lá para alguém receber o batismo do Espírito Santo, e essa pessoa tiver estudado, por exemplo, inglês, e falar inglês nessa hora, ele não foi batizado no Espírito Santo. Porque a língua que nós estamos falando é uma língua sobrenatural. Não estamos falando de dom de línguas. No dom de línguas as pessoas podem falar uma língua estrangeira, concedido pelo Espírito Santo. Ele não está entendendo nada. Ele não estudou essa língua. É concedida pelo Espírito Santo. Mas no batismo do Espírito Santo, a pessoa não fala em língua conhecida. Ele fala em línguas que o Espírito Santo lhe concede para falar, que não são línguas de outros países. Agora, se ele for batizado do Espírito Santo, ele vai falar essa língua desconhecida para ele, conhecida só para Deus. Mas se ele recebeu o dom, então vem a capacitação para falar em língua de outros países, mas língua que a pessoa que foi batizada não entende. Mas isso é depois do batismo, não é imediatamente na hora do batismo. A pessoa começa falando em línguas que só Deus entende primeiro. Depois, que se ele receber o dom de línguas, aí ele vai poder falar numa língua estrangeira, ou numa língua para ser interpretada, ou numa linguagem de intercessão. Então, olha, aqui está falando de continuação o quê? Continuação das línguas após o Pentecostes. Não parou no Pentecostes. Então nós vamos ver, por exemplo, na casa de Cornélio, né? O que aconteceu? Pedro começou a pregar. Pedro não falou nada sobre o batismo do Espírito Santo. Pedro estava falando de Jesus. E de repente o que aconteceu? Caiu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. Olha, eles foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Qual a maior necessidade que há para que alguém seja batizado no Espírito Santo? É o desejo de compartilhar Jesus com outras pessoas. Olha aí, Cornélio, sua família e seus familiares ali estavam reunidos e eles desejavam agora falar de Jesus para outras pessoas. E Deus viu isso no coração deles. Então, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que é o quê? Uma capacitação exatamente para falar de Jesus para as outras pessoas depois. Então eles ouviram o Evangelho, foram batizados no Espírito Santo. Depois Pedro então fala: como é que eu vou negar o batismo nas águas para alguém que já recebeu o batismo do Espírito Santo? Porque o batismo do Espírito Santo é superior ao batismo espiritual, é superior ao batismo nas águas. E Pedro tinha trago os irmãos judeus com ele quando ele entrou na casa de Cornélio, porque era proibido o judeu entrar na casa de um gentio. Aí ele trouxe os judeus com ele para servir de testemunho. Então ele entra e prega. Cornélio e seus familiares recebem o batismo do Espírito Santo. E aqueles homens que tinham vindo com Pedro, que eram judeus legítimos, olharam e ficaram admirados. Quer dizer que Deus também concede isso, batismo do Espírito Santo também aos gentios? Ficaram admirados. Então Pedro diz: vamos batizá-los nas águas, porque eles receberam o batismo superior, o batismo de Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo. Então nós vemos Paulo também em Éfeso, né? Orando por aqueles irmãos, 12 irmãos. Paulo pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? Eles falam: nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Paulo pergunta: então, que batismo vocês são batizados? Ah, no dia de João Batista. Então Paulo corrige: o batismo de João Batista é para arrependimento de pecado e era para preparar os judeus para a vinda de Jesus. Esse batismo não existe mais. O que Paulo faz? Batiza-os de novo, agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou em Mateus, capítulo 28. E eles agora são batizados o quê? Confirmando a sua fé. É um sepultamento com Jesus, uma ressurreição quando sai da água para uma nova vida.
Agora é outro tipo de batismo, não é para arrependimento de pecado. O crente se arrepende dos seus pecados na hora que aceita Jesus como Senhor e Salvador.